Eu quero iniciar a minha fala deixando aqui o meu abraço e a minha saudação àqueles que fazem parte do grupo de oração. Hoje vocês estão em vigília e eu estou assim impressionado, porque apesar das distâncias, vocês estão juntos. Isso é muito bom. Vocês estão orando, vocês estão intercedendo por muitas situações e com certeza pela situação de pandemia que o nosso Brasil está vivendo. Deixo aqui meu carinho, a minha saudação, e eu quero dizer que é um privilégio poder estar aqui com vocês. Eu fiquei imaginando o que eu poderia trazer, alguma coisa que pudesse trazer um crescimento espiritual para esse movimento de oração. E de repente eu me lembrei da história de 3 jovens muito conhecidos na palavra de Deus: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram colocados à prova no capítulo 1 de Daniel e também no capítulo 3. O capítulo 2 de Daniel é o momento em que o rei tem um sonho, o rei Nabucodonosor tem um sonho, e ele não conseguia descobrir o que significava esse sonho, até que Daniel fosse ali e revelasse o que significava. E vocês conhecem bem a história e conhecem bem o sonho, porque ele é um sonho profético. O rei havia sonhado com uma grande estátua que tinha as partes do seu corpo divididas, cobertas por metais diferentes. O que mais impressionou esse rei é que a cabeça da estátua, a parte teoricamente mais importante, era toda feita de ouro e representava o seu governo, a Babilônia, um reino extremamente próspero. O rei ficou tão empolgado com aquilo que resolveu construir uma estátua inteira de ouro, talvez tentando trazer a ideia de que seu reino seria eterno. No dia em que a estátua estava pronta, todos os governadores, príncipes, líderes dos seus reinos foram convidados ou intimados a participar dessa cerimônia de inauguração da estátua. Era uma estátua que possuía muitos metros de altura. O palco estava montado, existia ali uma banda, uma orquestra especial, e estrategicamente também existia uma fornalha montada. A banda daria o sinal para que as pessoas que estivessem ali pudessem se prostrar diante da estátua. E a fornalha era um incentivo para que todos pudessem se ajoelhar diante daquela autoridade babilônica. E se alguém não fizesse isso, alguém desistisse ou não se curvasse, seria então jogado dentro daquela fornalha. Em Daniel capítulo 3, nós temos o relato de como foi essa cerimônia de inauguração. Houve um sinal pelo maestro, pelo regente, e a banda, o instrumental, a orquestra de Babilônia, então tocou os seus instrumentos e agora era esperado que todos que estivessem ali pudessem se prostrar. E todos fizeram isso. Inclusive líderes, provavelmente de Israel, que foram convidados para essa cerimônia. Todos, menos Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles sabiam que eles não podiam se dobrar a essa divindade, porque isso era contra a vontade do Deus que eles adoravam, o Deus de Israel. Mesmo que seus compatriotas que estavam entre ali, o povo perdido entre as autoridades, se dobrassem, eles não fariam isso e eles não fizeram. É curioso porque na mesma proporção que eles tinham um reconhecimento e até uma admiração pelo governo babilônico, por serem diferenciados, inteligentes, eles também tinham uma oposição que estava ali entre os adoradores e que olhavam para eles como uma espécie de, com inveja, como concorrentes. Afinal, eles eram escravos e foram colocados em lugar de destaque. Eles não aceitavam isso. Então, por não terem se dobrados ou se prostrado diante dessa divindade, dessa estátua, eles foram denunciados rapidamente. Nabucodonosor tinha uma certa admiração por eles.
E exatamente essa admiração está baseada lá no capítulo 1 de Daniel, quando eles chegaram, se recusaram a comer a comida do rei, e apesar disso ainda se destacaram pela sua inteligência. Quando eles não se prostraram, Nabucodonosor chamou, pediu que fossem levados ao palco, e eles foram. E Nabucodonosor os reconheceu e deu a eles uma nova oportunidade. Eu vou fazer o seguinte, vocês não entenderam de novo, a orquestra vai tocar e quando tocar eu preciso que vocês se prostrem diante da minha estátua. Sabe qual foi a resposta deles? Veja o que nós temos aqui no capítulo 3, verso 16. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha que está em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste em erguer. Isso foi uma afronta direta à autoridade do rei. Nabucodonosor ficou tão irado, mas tão irado, que pediu que aqueçam mais essa fornalha de fogo. Peguem esses homens e atirem ali para dentro. Eu acredito que aqueles que estavam ali, aquela grande quantidade de líderes, ficaram espantados diante da renúncia desses 3 homens em adorar a estátua, e mais espantados ainda por aceitarem serem queimados vivos dentro da fornalha. Eles foram jogados ali. E a história poderia ter terminado nesse momento, mas não terminou. Ela continua de uma maneira incrível. Veja qual foi a reação depois de algum tempo em que eles foram lançados dentro ali da fornalha. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Os sápatras, os prefeitos, os governantes e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. E a história termina de uma maneira incrível. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e os livrou dos seus servos, que confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o próprio Deus. Você percebe que houve uma mudança de comportamento? Nabucodonosor, alguns versos antes, havia desafiado Deus deles. Se vocês não me adorarem, vocês vão entrar na fornalha de fogo, e eu quero ver que Deus vai conseguir resolver esse problema. Alguns versos depois, devido ao testemunho desses 3 jovens, ele não teve vergonha de exaltar o nome de Deus. O que eu quero dizer para vocês nesse momento, queridos? Nós estamos vivendo um momento de dificuldade. É um momento em que muitos de nós não temos certeza de nada. Aliás, essa é a única certeza que nós temos, que nós não sabemos nada do que vai acontecer no futuro. Não sabemos como vai ficar a situação do Covid, não sabemos se as escolas vão abrir, se a vacina vai surgir, mas uma coisa precisa estar muito clara diante de nós. Nós sabemos exatamente quem é o nosso Deus e quem é a nossa referência de vida. Grandes milagres na Bíblia ocorreram diante de grandes crises. Sempre que existia uma crise, existia um Deus atuando e um servo do Senhor sendo um testemunho, um instrumento na mão de Deus. Talvez as crises que estejam surgindo
venham a amedrontar muitas pessoas. Talvez muitos estejam preocupados com a crise financeira, outros estejam preocupados com a saúde, com os problemas relacionados ao desdobramento político que pode envolver ou contaminar o nosso dia a dia. São crises, mas todas elas se tornam extremamente limitadas e pequenas quando Deus entra em cena, quando Deus assume o controle. A grande questão é que Deus não se manifestou ali de uma maneira clara, ele não mandou fogo do céu, ele poderia ter agido de formas diferentes, mas ele preferiu usar os seus servos como um instrumento, como uma forma de chamar atenção para aquilo que ele poderia fazer. E o mais interessante dessa história é que fica evidente que no momento de maior dificuldade, quando eles estavam dentro de uma fornalha de fogo, o próprio Senhor Deus estava ali presente ao lado deles. Eles foram usados como instrumentos. Eles foram usados como uma forma de testemunhar quem era o Deus que eles seguiam. Queridos, chegou a hora de nós testemunharmos do nosso Deus. E chegou a hora de demonstrarmos através de atos, através da nossa ação, quem é o nosso Deus e quem é o Senhor em quem nós confiamos. Podem surgir dificuldades, podem surgir problemas. Existe uma canção que vocês conhecem que diz que pode ruir o mundo, pode cair o mundo, mas eu estou em paz porque o Senhor é o meu Deus. Aqueles homens foram diferenciados. Nós não temos mais registros sobre eles aqui, mas nós temos registro em todo o livro de Daniel e na história, no legado que eles deixaram em Babilônia. Foi através da atuação deles, foi através do testemunho deles, que o maior líder da história, do seu jeito, um líder ligado ao paganismo, um líder ligado a uma situação complexa, a deuses falsos, aquele líder que na época era a maior referência de liderança que existia e que naquele período é visto como o maior líder da história naquele momento. Aquele homem duro de coração, vaidoso, arrogante, se prostrou diante de Deus. No momento de crise, Deus levantou pessoas simples, jovens, escravos, estrangeiros, que talvez nem dominassem direito a fala babilônica, não estavam habituados à cultura babilônica. À vista da sociedade, eles eram extremamente pequenos. E Deus usou Sadraque, Mesaque e Abdenego como pessoas especiais, como seus servos, embaixadores do seu reino nessa terra. Queridos, espero de coração que vocês possam ser diferenciados aonde estiverem. Espero que através desse grupo de oração vocês possam se prostrar diante de Deus. Que vocês possam render fidelidade ao Senhor. Que vocês possam entender que o Senhor é aquele que pode resolver todos os problemas. E se não resolver os problemas da forma que esperamos, certamente Ele ainda será Deus, assim como reconheceu Sadraque, Mesaque e Abdenego. O livramento só veio depois que Deus atuou. E antes dele, Sadraque, Mesaque e Abdenego, os três meninos, não sabiam exatamente como a história ia terminar. Hoje nós não sabemos como a história vai terminar. Mas uma coisa nós sabemos. Deus, em quem confiamos, é a nossa maior referência. Que Ele possa continuar nos usando e que absolutamente nada possa atrapalhar a sua comunhão com Deus. Porque é através dela que você se torna cada vez mais forte. Que Deus abençoe e um grande abraço.